a linha do tempo, você entender todo o percurso até aqui e o ineditismo de vários pontos. É a primeira vez em vários pontos desse processo, dessa investigação. Põe para a gente, então, ó. Começou lá no dia 23 de março. Dia 23 de março, quando a Justiça Eleitoral expediu um mandado de prisão preventiva contra a vereadora. Foi algo muito impactante. A vereadora passou a ser, então, alvo formal da investigação. Acusada de corrupção eleitoral e ligação com facção criminosa. O desenrolar do caso traz, no dia 3 de abril, o cumprimento do mandado, decretação da prisão preventiva na Operação Escudo Eleitoral 2 da Polícia Federal. Tatiana foi presa, afastada do cargo, afastada da função de vereadora e virou a principal personagem do caso. Depois do dia 3 de abril, a gente teve no mesmo mês o afastamento pela Justiça Eleitoral da vereadora. Você vai já entender o papel da Justiça Eleitoral nesse caso. Quando iniciou a contagem para a substituição dela e o mandato passou a ficar sob a expectativa do suplente. E aí, no mês de junho, a gente teve a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com o uso de tornozeleira, seguindo as regras da domiciliar. Tatiana deixou a carceragem, mas continuou afastada da Câmara e sob vigilância eletrônica. Ela está usando uma tornozeleira. Além disso, agora no mês de outubro, foi cancelada pela Justiça Eleitoral a audiência marcada para o período entre 13 e 17 de outubro. O processo atrasou, sofreu um atraso, o cenário jurídico permanece indefinido, às vésperas de um novo calendário de oitivas. Mas aí aconteceu agora em novembro, é a próxima, ainda em outubro, né? Dia 10 de outubro, uma liminar concedeu a liberdade a Tatiana após a anulação da prova financeira. E a defesa comemorou uma vitória parcial e articulou o retorno político da vereadora. Acho que houve até uma inversão aí. Ah, não, ainda tem mais. Dia 13, isso tudo foi uma semana intensa desse caso. O desembargador do TJ anulou o relatório financeiro, considerando a prova central. A audiência de outubro foi cancelada e a acusação precisou ser reorganizada sem essa peça-chave, que é o relatório financeiro. Depois, no mesmo dia 13, o plenário do TRE cassou a liminar. Entre essa decisão anterior e essa daqui, a Tatiana voltou a ser vereadora, mas logo o plenário do TRE cassou a liminar, manteve a prisão domiciliar e Tatiana seguiu afastada, impedida de voltar à Câmara, reforçando o discurso de cautela institucional. Aí agora sim, já agora, dia 24 de novembro, a Justiça reabre essa fase de instrução, inicia a audiência de instrução e julgamento, o caso volta ao centro da agenda política de Teresina e cria expectativas sobre a cassação e inelegibilidade. E, por fim, a gente está acompanhando agora a série de sessões para ouvir mais de 100 testemunhas, inclusive alguns já dispensadas, você viu aí na matéria. E os réus é a maior da história de processos eleitorais no Piauí, esse volume de testemunhas. O resultado das oitivas deve orientar, balizar a sentença e o futuro político da vereadora. E eu digo mais, e o futuro de casos onde há suspeita de envolvimento de facções com a política. Kátia. Em março, e foi exatamente em março que o STF, ali em um processo que envolvia o Eduardo Paes e o deputado federal do Rio de Janeiro também, a defesa deles questionou, né, o âmbito onde os processos seriam julgados, se na justiça eleitoral ou se na justiça criminal. E aí foi quando o STF decidiu que, quando houver ligação entre justiça eleitoral e criminal, ou seja, quando houver indícios, quando houver ali o fato do crime, o processo sai da criminal e fica na eleitoral. A eleitoral faz ali o julgamento, que é o caso da vereadora, que há a suspeita de que recursos oriundos de facção patrocinaram a campanha dela. E aí, fora esse fato, o grande número de testemunhas, o período que vai, né, durar aí esse julgamento, o momento que teve que se definir
se ela seria ou não afastada de pronto do mandato. A Secretaria de Segurança tendo ali que elaborar mecanismos para manter preso, para manter segura uma vereadora. Quando ela foi para o HUT também foi a mesma situação, não havia ainda, como o caso, a forma como aconteceu, não existia ainda um lugar, um preparo ali, e tudo isso vai gerando ali uma nova formulação de como lidar com esses casos no futuro, e o meio jurídico também vai ali trabalhando e entendendo, vai gerando, chamam jurisprudência, né, de como lidar com casos como esse. E assim, eu conversei com uma fonte, Ananias, o caso da vereadora não é o único no Piauí. Há outros casos em que a Justiça Eleitoral está trabalhando essa ligação, né, com crimes de facção, mas esses casos eles correm em segredo de justiça, né? Então, assim, a expectativa é de que vai demorar ainda muito mais tempo todo esse processo. É a aguardar a próxima operação, né? Deve haver, há de haver. Agora, Cíntia, esse caso deve ter um desfecho próximo da data de início do ano subsequente, né? A expectativa é que lá para março, fevereiro, saia a sentença final a partir desse julgamento de hoje, que é um julgamento muito extenso. A Kátia frisa bem que é, no âmbito eleitoral, o maior que a gente já viu por aqui, pelo menos nos últimos tempos. Mais de 100 pessoas aí arroladas nessas testemunhas, por estratégia a defesa liberando algumas, mas um processo que tem tudo para ser um marco num ponto central de um dilema que é do Brasil. E o Piauí tem possibilidade de fazer esse marco, que é o do enfrentamento da presença das facções no campo político no nosso país. Claro que todas as prerrogativas estão sendo respeitadas, ela vai ter direito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao seu contraditório, mas a própria promotoria aponta e não faria isso pela simples intenção de acusar, mas que há um conteúdo probatório muito longo, muito extenso nesse caso. O que a gente tem percebido da justiça é firmeza, Cíntia. Aqui, pelo menos, né? A gente vai saber se, ao final disso tudo, se ela vai perder o mandato. Eu acho que a Câmara ela não sabe lidar com essa história, ela não soube lidar, não está sabendo até o momento, e acho que precisa dar uma resposta nesse sentido aí também. Muito bem, olha, já a gente avança, mas agora eu falo para você dela, a Padaria Ideal, que é número 1 em Teresina, em Timon, reconhecida pelos